Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Juan Correia, sou aluno do curso de Ciências Biológicas de Licenciatura na Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, campus de Zedoca. De hoje estou aqui para falar um pouco da segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente, inicialmente nós temos o quê? Nós temos que Mendel ele realizou vários experimentos com a ervilha, analisando ali apenas uma característica, o que levou a ele a postular ali a sua primeira lei. Posteriormente, o que ele fez? Ele continuou a analisar, só que ele começou a analisar duas características ao mesmo tempo, que levou à formação da segunda lei, que conhecemos como lei da segregação independente, que estabelece o quê? Estabelece que os fatores para duas ou mais características vão se distribuir independentemente ali durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Então, partindo disso, nós vamos aos experimentos de Mendel. Mendel ele sempre utilizou progenitores puros. Aqui nós temos dois progenitores puros, as ervilhas lisa, com textura lisa e de cor amarela, que estamos aqui representando por a textura lisa Rzão, Rzão e a cor amarela Vzão, Vzão. E as ervilhas rugosa e verde, a textura rugosa é recessiva e a textura verde também. Ou seja, fazendo o cruzamento deles dois, as ervilhas vão ser 100% lisa e amarela, porque a textura lisa e a cor amarela ela é dominante sobre as ervilhas que tem a textura rugosa e a cor verde. Então nós vamos chamar essa geração de geração F1. Elas são gerações de híbridas, porque elas são heterozigotas para as duas características. Então o que Mendel fez após ter essa informação? Ele fez o cruzamento dessa geração F1 e obteve a geração F2 com 4 categorias fenótipas na proporção 9:3:3:1. Juan, não entendi nada, explica melhor. Pois bem, a geração F2 é a proporção 9:3:3:1. Bem, aqui eu repeti novamente os alelos, que o alelo Vzão está condicionado à cor amarela, o alelo Vzinho está condicionado à cor verde, o alelo Rzão está condicionado ali à textura, formato liso, e o alelo Rzinho, que é um alelo recessivo, assim como o alelo condicionado à cor verde, o alelo Rzinho está condicionado às ervilhas rugosas, a textura rugosa. Entendido isso? Bem, o que Mendel fez? Ele pegou a geração F1, ele fez o cruzamento e nós temos aqui o quadrozinho aqui com 16. Mas primeiro, o que a gente precisa saber para saber quais os gametas que a gente vai cruzar? Então, a gente pega a geração F1 ali, que a gente tem bem ali, amarela e lisa, e vem aqui para o quadro de Punnett, que é esse quadro aqui mais simples que nós temos aqui. Então, qual vai ser, quantos gametas esse indivíduo da geração F1 vai poder ter? Então, aqui nós temos que são 4. Temos 4, a gente faz aqui esse esqueminha aqui bem rápido, bem simples também. O cruzamento ali de Rzão com Vzão vai dar um gene totalmente dominante. Rzão mais Vzinho vai dar um também caráter dominante, mas também carregando um gene recessivo, que é o Vzinho. E o Rzinho com Vzão e Rzinho com Rzinho, que vai ser totalmente recessivo. Tá, partindo disso, a gente sabe então que vai ser 4 gametas. Então nós temos aqui 4 gametas com 4 gametas masculinos também. Nós temos aqui nesse outro quadro que dá a geração F2. Então vamos lá. O que é essa proporção 9:3:3:1? O que vai acontecer? Quando a gente faz o cruzamento aqui desses gametas, dessa geração F1, a gente vai obter 9 sementes de ervilhas amarelas e condicionado com também a lisa, ou seja, elas vão ser totalmente dominantes. A gente vai ter 3 amarelas e com característica recessiva, que vai ser qual característica vai ser essa? Vai ser a rugosa. Nós vamos ter também 3 verdes com característica recessiva também, só que o que vai acontecer? Essa característica excessiva vai ser na cor, enquanto que nas amarelas a característica dela foi a rugosa,
foi o Rzinho, que dá a característica rugosa. E aqui na verde, que a gente está vendo aqui, são 3 verdes, bem no final, a característica diferente dela, recessiva, vai ser a cor, que vai ser, qual é a cor, qual é a característica recessiva da cor? É o Vzinho, que está condicionado à cor verde. Então, ela vai ser dominante ali na textura, beleza? A textura dela vai ser dominante, vai ser lisa, mas a característica recessiva dela vai ser a cor, que está condicionada ao gene Vzinho, ao alelo Vzinho. Bem, e nós vamos ter uma característica, somente uma, recessiva, totalmente recessiva. Qual vai ser? A característica rugosa e verde, que a gente tem aqui. Então, essa proporção 9 por 3 por 3 por 1 é isso. São 9 amarelas e lisas, são 3 amarelas e rugosas, são 3 verdes e lisas e somente uma rugosa. Então, se tem uma pergunta sobre a probabilidade dessa geração F1, desse cruzamento da geração F1, ter somente uma verde e rugosa, é só fazer esse quadro aqui. Primeiro faz esse quadro aqui para saber quais são os gametas que irão ser cruzados, que vão ser ali participar do cruzamento. Ou seja, aqui nós temos os 4 gametas, a gente fez aqui um quadro aqui bonitinho, o joguinho da velha, e passamos ali para o quadro que tem 16 possibilidades. Então, fazendo esse quadro, o que a gente vai ter? A gente vai ter, respondendo essa pergunta, somente uma para 16. Por que uma para 16? Porque nós temos 16 possibilidades, mas dentre essas 16, somente uma vai ser recessiva, totalmente recessiva, que vai ser essa verde aqui bem no finalzinho, que ela é verde. Entendido? Então, como nosso exemplo, a probabilidade de ter essa semente regada seria apenas só 1 para 16, de 16 possibilidades. Tá bom, então é isso. Então vamos agora a algumas perguntas, porque nas perguntas que a gente entende um pouco melhor para que cada um serve. Então, na nossa primeira pergunta, a gente vai ter o porquê de fazer esse primeiro quadrinho aqui, esse jogo da velha. E na segunda a gente vai ter o porquê de fazer esse outro quadro maior com 16 possibilidades, mas também levando em conta o primeiro. Entendido? Vamos à nossa primeira pergunta. A pergunta que nos traz é o que? A segunda lei de Mendel, também conhecida, também chamada de lei da segregação independente, diz que os fatores para 2 ou mais características segregam-se de maneira independente, distribuindo-se para os gametas e recombinando-se ao acaso. De acordo com essa lei, podemos concluir que o indivíduo de genótipo Bzão, Czão e Czinho terá gametas. Olha, que ele perguntou, terá gametas. Então, para responder essa pergunta, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse quadrinho aqui, jogo da velha, o menor, que é para gametas, aqui referente à segunda lei de Mendel. A gente vai fazer esse quadrinho. Passando aqui, eu já fiz esse quadrinho. O que a gente tem aqui? A gente tem Bzão com Czão, Bzão com Czinho, Bzão com Czão e Bzão com Czinho. Então, vai ser somente 2 gametas, Bzão e Czão e Bzão com Czinho. Resposta correta, a letra C. Entendido isso? Bem, partindo disso, a gente vai aqui para a nossa segunda questão. Vamos lá. Se um indivíduo de um genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho for autofecundado, o número de gametas, olha só, ele quer o número de gametas diferentes por eles produzidos e a proporção de indivíduos com o genótipo totalmente recessivo, que a gente está vendo aqui, que é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, na sua prole serão respectivamente. Então, como é que a gente vai fazer? A gente primeiro faz esse primeiro quadro aqui, que a gente fez na letra C, e também vamos fazer aquele quadro grande que a gente viu lá no nosso exemplo. Vamos lá. Eu já fiz aqui. Então, nós temos aqui o genótipo do indivíduo, que é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, a gente fez aqui o primeiro quadro. A gente achou que... O que a gente achou? Que ele vai ter 4 gametas diferentes. Então, desses 4 gametas, ele vai ser autofecundado. Então, nós temos aqui no quadro maior Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Na outra linha aqui também a mesma coisa. Então, nós vamos fazer essa união, esse cruzamento de
com cada um. Então nós vamos observar que no finalzinho da tabela, nós temos aqui o cruzamento de Azinho Bzinho com Azinho Bzinho, que vai dar um gene totalmente recessivo, que é o que ele pede na questão. Então nós temos que vai ser 4 gametas, que a gente viu aqui no quadro de cima, com 1:16. Entendido? Então a gente volta aqui e vê qual é a resposta certa. A letra A já não é, porque a gente vai ter 4 gametas e 1:16, correto. Mas a letra A está errada, porque não são só 2 gametas, são 4 gametas. Letra B está errada tanto nos gametas quanto na proporção de indivíduos, que a proporção é 1:16. A letra C, correta, vai ser 4 gametas e a proporção vai ser 1:16. Entendido isso, né, pessoal? Então, o que Mendel tirou disso? Ele tirou que os alélos eles vão se distribuir de maneira independente e na fecundação eles vão se combinar ao acaso. Então, entendido isso, eu fico por aqui e até a próxima, pessoal.